Ele é conhecido como uma criatura de puro terror, um monstro que inspira medo em todos os que o contemplam. Seu nome é Pé Grande. Dizia-se que esse monstro peludo era gigante. Seus olhos brilhavam ardentes em laranja e vermelho. Seus dentes eram afiados e pontudos como facas. Suas mãos enormes tinham garras longas e afiadas que pareciam brilhar com uma energia estranha. Sua característica mais famosa? Seus pés, massivos e pesados, com dedos grossos e robustos que parecem ser capazes de esmagar qualquer coisa em seu caminho. Sempre que ele se movia, o chão tremia com seu peso e seus rosnados soavam como um vulcão que estava prestes a entrar em erupção. Claro, todos nós já ouvimos as histórias e vimos os filmes, mas será que o Pé Grande realmente existiu? Será que ele ainda anda por aí, apenas esperando que as pessoas reparem nele? Vamos ver algumas das informações que sabemos com certeza. O Pé Grande tornou-se conhecido em 1958, quando um homem da Califórnia chamado Ray Wallace alegou ter encontrado grandes pegadas perto de seu trabalho. Durante anos, seus filhos acreditavam que tudo isso era apenas uma brincadeira de seu pai. As pessoas relataram ter encontrado muito mais pegadas e algumas marcas de mãos semelhantes, mas algumas delas foram deixadas por ursos, outras eram falsas e muitas não podem ser explicadas até hoje. Mas a lenda do Pé Grande é anterior a esse evento. Em 1955, um homem chamado William Rowe disse ter visto uma criatura que parecia em parte humana e em parte animal enquanto caminhava na Montanha Mica, na Colômbia Britânica. Mais tarde, ele assinou um documento afirmando que a criatura tinha cerca de 1,80 m de altura, cabelos castanhos com pontas prateadas e braços grossos, além de pés largos. Também existe a história de Albert Ostman, que alegou em 1924 que, enquanto acampava sozinho perto da enseada Touba Inlet, na Colômbia Britânica, foi levado por um pé grande e mantido cativo pela família dele durante uma semana. O homem acabou escapando quando o pai do pé grande ficou doente depois de comer alguns pertences de Ostman. Não há recordações do pé grande como o vídeo de 1967 chamado Patterson-Gimlin Film. Algumas pessoas pensam que ele mostra o pé grande, mas a maioria dos cientistas pensa que é apenas uma pessoa fantasiada. O filme ainda é frequentemente usado por pessoas que acreditam no pé grande como prova de que ele é real. Há até mesmo cientistas que pensam que o filme pode não ser falso. Com o passar do tempo, essa história se tornou mais crível devido às novas descobertas científicas sobre como andavam nossos antepassados. Essa opinião é baseada na descoberta de Lucy, uma ancestral humana de 3,2 milhões de anos que andava sobre duas pernas, o que prova que nossos primeiros ancestrais eram semelhantes aos símios e podiam andar como humanos, assim como o pé grande. Há também um vídeo no YouTube mostrando o pé grande em Provo Canyon, Utah, que é muito popular. O vídeo mostra um animal grande e preto nas árvores, possivelmente comendo ou procurando comida. À medida que a câmera dá o zoom, a criatura se levanta sobre duas pernas como uma pessoa. Obviamente, as pessoas que filmaram ficaram extremamente assustadas e fugiram de imediato. O vídeo foi postado em 2012 e já foi visto mais de 7,6 milhões de vezes. As pessoas que fizeram o vídeo não estavam procurando o pé grande, elas estavam simplesmente acampando e queriam ver alguns cervos. De início, pensaram ter visto um urso, até que a enorme criatura se levantou e olhou diretamente para elas. O pessoal correu para o carro e deixou a barraca e suas coisas para trás. Seus pertences muito provavelmente ainda estão lá. Disse que os macacos skunk apes são uma espécie de pé grande que as pessoas acham que vivem em pântanos no sul dos Estados Unidos. Em 2013, um vídeo foi postado no YouTube mostrando um skunk ape em potencial em um pântano no Mississippi. A criatura no vídeo parece ser muito forte e tem ombros curtos e largos, cabeça pequena e pernas longas. Alguns acreditam que o vídeo é real, mas outros pensam que é montagem, porque a câmera muitas vezes se move rapidamente ou a pessoa que filma foge justamente quando a criatura está prestes a ser vista. Isso torna difícil para os céticos acreditarem na existência do pé grande, e eles têm pedido continuamente mais evidências, como pedaços de ossos do pé grande. Essa é provavelmente a razão pela qual dois homens afirmaram que haviam encontrado um pé grande congelado enquanto caminhavam na Geórgia. Mas o que eles haviam descoberto não era mais do que uma pele de gorila. Eles não recuaram, no entanto.
Um dos homens também alegou mais tarde ter ferido e capturado outro pé grande no Texas em 2012, e até chamou pessoas para vê-lo, mas mais tarde admitiu que era tudo falso. Na realidade, não temos nenhuma evidência física de que essa criatura exista ou tenha existido algum dia. Sempre que as pessoas afirmam que têm provas de que o pé grande existe, os cientistas geralmente descobrem que as provas são de animais conhecidos ou de humanos. Por exemplo, em 2014, um grupo de pesquisadores examinou 36 pelos que se acreditava pertencerem ao pé grande. Quase todos provinham de animais como vacas, guaxinins e veados, assim como de humanos. Mas eles encontraram algo surpreendente. 2 dos pelos eram semelhantes aos de um tipo extinto de urso polar. Os cientistas concluíram que esses pelos poderiam ter vindo de um novo tipo de urso ou de uma mistura de diferentes espécies de ursos, mas eles eram definitivamente de um urso, não de um primata como o pé grande. Outra teoria que poderia explicar pessoas vendo o pé grande por aí é que as criaturas notadas são de fato chimpanzés, gorilas ou orangotangos. Essa ideia é frequentemente mencionada em relação aos macacos skunk, porque algumas pessoas acreditam que o clima quente e úmido no sudeste dos Estados Unidos poderia permitir que essa espécie prosperasse ali. Claro, o pé grande pode ser totalmente inventado, mas não precisa necessariamente ser de propósito. Nosso cérebro também tem muito a ver com isso, tudo por causa de uma pequena coisa chamada pareidolia, a tendência de ver padrões ou objetos familiares em coisas aleatórias ou ambíguas, como ver rostos em nuvens ou animais em objetos inanimados. É um fenômeno psicológico que pode levar as pessoas a perceberem coisas que não estão realmente lá. Podemos ser enganados por nossos cérebros e pensar que vimos o pé grande porque tendemos a detectar formas semelhantes às humanas em nosso ambiente. Isso muitas vezes acontece com fotos ou vídeos desfocados do suposto pé grande. Outras pessoas acreditam que o pé grande é um tipo de símio que costumava viver no sudeste asiático e que agora está extinto. Essas pessoas pensam que o pé grande pode ter vindo para a América por uma ponte terrestre que costumava ligar a Sibéria e o Alasca durante a última era do gelo. Entretanto, não há nenhuma evidência desse super macaco na América. E não sabemos muito sobre como ele se moveu, porque os cientistas só têm os fósseis de sua mandíbula e dentes para estudar. Alguns especialistas acreditam que esse macaco pode ter andado sobre 2 pernas, mas outros dizem que ele andou sobre 4, porque era bem grandão. Cientistas acreditam que o pé grande pode ser uma espécie extinta chamada Paranthropus, que costumava ter um crânio semelhante ao de um gorila. Ele andava sobre 2 pernas. No entanto, os fósseis do Paranthropus só foram encontrados na África, portanto não há explicação razoável para o aparecimento do pé grande na América. Outros acreditam que o pé grande possa estar relacionado ao Gigantopithecus, um tipo de macaco que viveu há milhões de anos. Algumas pessoas até sugeriram que o pé grande poderia ser o elo perdido entre os macacos e os humanos, mas essa ideia não é apoiada por evidências científicas. Há teorias que afirmam que o pé grande era na verdade um Neandertal. Sabemos com certeza que os Neandertais estão extintos, já que não há indivíduos vivos conhecidos dessa espécie. Todas as evidências sugerem que os Neandertais se extinguiram há cerca de 40 mil anos. E ninguém viu Neandertais desde então. Além disso, nenhum remanescente dessa espécie foi encontrado nas Américas.